As tropas russas agora já controlam pelo menos cerca de 90% da cidade de Novagrodovka, localizada em Donbass, de acordo com relatos do fronte, ao passo que já se fala de tragédia na linha de frente, ou seja, as tropas ucranianas estão abandonando suas posições de forma mais rápida em Donbass, mostrando que a ofensiva na região de Kursk não adiantou para parar os russos em diferentes trechos da linha de frente. Enquanto isso, na região ucraniana de Sumy, que é fronteiriça com a região russa de Kursk, os russos destruíram mais um sistema de artilharia de origem norte-americana, HIMARS. Mais uma vez, a tentativa de esconder o armamento não deu certo. Novas imagens surgiram de um grupo de sabotadores ucranianos tentando se infiltrar no território sob o controle russo na região de Kherson. Só que o plano deu errado depois dos russos utilizarem sistemas antitanque Karnet e Fagot contra suas lanchas. Depois que o comando militar ucraniano remanejou parte de suas tropas para sua ofensiva na região russa de Kursk, os avanços dos russos na direção de Pakrovsk, também conhecida como Krasnoarmeysk, aceleraram. A situação se tornou tão crítica para a Ucrânia que seus soldados se viram obrigados a recuar praticamente por completo da cidade de Novagrodovka, localizada na direção de Pakrovsk. Um fato importante a ser destacado é que agora, Alexandr Syrskyi, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, declarou que um dos objetivos da ofensiva na direção de Kursk era justamente forçar os russos a remover tropas de outros trechos da linha de frente, em particular da direção de Pakrovsk. Syrskyi reconheceu que os russos haviam entendido o objetivo ucraniano e que, ao invés de reduzir suas tropas em Donbass, continuam fortalecendo seu agrupamento na região. As tropas ucranianas aqui estão oferecendo muito menor resistência do que ao longo do conflito em diferentes partes da linha de frente. Segundo alguns relatórios oriundos da terça-feira, 27 de agosto, os ucranianos já abandonaram por completo Novagrodovka. Mas o que se tem certeza é que os russos controlam de forma total as porções sul e central da cidade. Caso seja confirmada a queda total de Novagrodovka, isso significa que os russos precisaram de poucos dias para ter sob seu controle total a cidade. A batalha pela cidade foi consideravelmente marcada pela destruição de tanques e blindados utilizados pelos ucranianos, principalmente em seus arredores. Como eu disse recentemente, os ucranianos estariam preferindo lutar no maciço florestal ao invés do perímetro urbano. Em entrevista à rádio NV, o membro do Comitê de Segurança Nacional e Defesa da Suprema Rada da Ucrânia, Sergei Rahmanin, confirmou que as tropas ucranianas estão recuando de forma mais rápida da linha de frente em Donbass. Segundo ele, a razão disso é a baixa qualidade e falta de motivação dos soldados que hoje são incorporados às Forças Armadas da Ucrânia. Entender o problema é fácil. As autoridades ucranianas continuam introduzindo em suas filas militares cidadãos que não expressam nenhuma vontade de irem para a frente. Muitos resistem à mobilização forçada e para isso vale de tudo, principalmente a ajuda de parentes ou fugir de sua cidade ou até mesmo da própria Ucrânia. Quanto à qualidade dos combatentes, as inúmeras perdas no fronte e a necessidade de defender muito terreno para segurar a pressão russa não deixam opções para Kiev, além de encurtar o período de treinamento dos mobilizados, que às vezes chegam à zona de combate sem saber ao menos atirar. Pouco tempo atrás, o jornal britânico The Sunday Times havia afirmado que a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk fez com que Kiev enfrentasse a piora de sua defesa na direção de Pakrovsk. Ainda na quinta-feira, 22 de agosto, os russos tinham tomado o vilarejo de Mezhevoe, que fica a cerca de 6 quilômetros ao sul de Progress, anteriormente já conquistado pelos russos. Na segunda-feira, 26 de agosto, Vladimir Zelensky havia reconhecido a difícil situação, dizendo que a área ao redor de Pakrovsk é justamente a mais árdua para as tropas ucranianas. Como resultado, Kiev decidiu ampliar a área de evacuação de seus cidadãos e agora cerca de 30 localidades estão removendo seus moradores para zonas que Kiev acredita ser mais seguras. Um outro duro golpe para os ucranianos foi a tomada de um local fortificado da estrada que liga as localidades de Ugledar e Konstantinovka, também próximo de Novagrodovka. Isso cria um enorme problema para os esforços dos ucranianos para achar um caminho que podemos dizer seguro, ou melhor dizendo, desminado, para continuar abastecendo outras unidades em Donbass. Mas os russos não só estão ocupados no referido setor. Eles continuam agindo dia e noite para enfraquecer as tropas ucranianas e frustrar suas tentativas de avanço para mudar a situação no campo de batalha. Nestas imagens, vocês observam o momento exato em que os russos, com a ajuda de drones de reconhecimento, detectaram mais uma peça do sistema de artilharia de origem norte-americana HIMARS, operando na área da localidade de Stepanovka, na região ucraniana de Sumy, que faz fronteira com a região russa de Kursk. Para neutralizar o armamento, os russos acionaram o sistema de mísseis Iskander-M. As imagens mostram a detonação da munição do armamento que estava próximo. O HIMARS em questão já é o 11º a ser perdido em combate só pelo agrupamento ucraniano que luta na região de Sumy. Ressalto que tal agrupamento também perdeu boa parte do efetivo da reserva da 47ª Brigada Mecanizada, que, ao que tudo indica, deveria tentar entrar na região russa de Kursk por uma nova direção.
Um detalhe importante é que as perdas dos ucranianos na região de Kursk são tão altas que já se fala de unidades completamente eliminadas. E por falar de unidades dizimadas, surgiram imagens mais detalhadas da tentativa frustrada de um grupo de sabotadores das Forças Armadas ucranianas de se infiltrar em território sob controle dos russos através do Cabo de Kimbur, que fica na foz do rio Dnieper, no Mar Negro, na região de Kherson. Na interceptação, os russos utilizaram diferentes sistemas anti-tanque, os dos modelos Fagot e Kornet. Sem chances, a unidade foi totalmente eliminada. Sobre o pesado bombardeio realizado pela Rússia contra a infraestrutura crítica da Ucrânia e instalações de sua indústria de defesa, Zelensky fez um pronunciamento público, reconhecendo os efeitos devastadores do ataque. Ele expressou sua esperança em retomar o fornecimento de energia elétrica nas áreas que foram comprometidas com o ataque. A ação russa, que acabou trazendo transtornos às cidades ucranianas, tem como um dos principais objetivos, de acordo com alguns especialistas, impedir que a Ucrânia tenha capacidade industrial suficiente para atender suas necessidades militares, inclusive com a ajuda de parceiros ocidentais, como, por exemplo, empresas que expressam seu desejo de levar a produção de munições e armamentos, material bélico em geral, para dentro da Ucrânia. Só que ataques como o de segunda-feira provam constantemente que nem Patriot, nem sistemas Iris-T ou qualquer outro armamento de defesa antiaérea que os parceiros ocidentais da Ucrânia forneceram para ela está sendo capaz de proteger instalações importantes no país.